Somai. Ai, de repente... Estamos aqui com a Somai. Que veio pra Somai com a gente. Vamos lá? Eyes on my mind. Desculpa. É mais culpa, é mais culpa. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Bala. Que foi? Faltou coisa, faltou... Falta um vídeo aqui, ainda bem. Peraí. Meu cérebro começou a funcionar de uma vez. É o café. É o café. Bom, depois de 12 anos, uma hora tinha que funcionar essa porra, né? E aí, eles falam a mesma coisa. Do seu cérebro? É, mais pra baixo. Depois de 12 anos, uma hora tinha que funcionar. Funcionar alguma coisa. É o Omni Player que a gente tá usando. Não vou. Buy Now por R$29,90, esquece. Não tem Buy Now. If you don't know me by now. Não sei se essa é a versão que tem em todo mundo, mas deve ser. Tem 1 minuto. You never need me. Pode ir, enfim. 3, 2, 1. rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cu. Diretamente do B3. Para, mano. Você ficou rindo. Vai fazer, vai. Você Sempre começa por quê? Porque eu fiz 3, 2, 1. rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora Sabe o que é que toda vez que a gente fala isso, ele tem que soltar a vinheta. E a ideia foi dele. Foi dele. Então a gente tem um episódio que tem 36 minutos, 24 é com vinheta. Então, se você se tinha incomodado ele, se ele te deixava, só quer deixar ele puto, você fala 3, 2, 1. Porra, Pepe. rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora Entendi. Vai, vambora, vai. Entendi. Relaxem, eu também faço isso. O meu gravado também, eu sei bem o processo até fluir. Ah, e detalhe, isso aqui tudo vai pro ar, em preto e branco, vai. Entendi. É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Para o Cubo, diretamente do P3 Studios. Brasil. Eu sou o Paulo Goscar, cara, do Tá, como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe. Oi. Ou P. Como é que foi sua semana? Cara, minha semana foi legal. Foi leve? Assim. Entediante. Eu já não aguento mais assistir os negócios, não aguento mais ler. Eu li 3 livros, cara, e nenhum foi o seu. Tá vendo que filha da puta? A vida na prisão é assim mesmo. O cara lê bastante. Não posso fazer nada, cara, então eu tô... Mas tá bom. Vida na prisão é assim, comida é regrada. Tem O sido cara lê boas. bastante. É, Transa todo dia. Querendo ou não. Eu tô não. nunca quis. Pedroso. Cara, boa. Ainda estamos organizando a casa depois de 1 mês de mudança. Nossa senhora. Velho, marceneiro, filho. Marceneiro é o cara que você pode contar com ele pra todas as horas, cara. Todas mesmo, você tem que reservar todas a sua vida pra ele. Nossa, mano. O cara é enrolado pra caralho. Tem Nossa. coisa lá na sala de casa pra montar até hoje. Mas tudo bem. Nossa senhora. Não, tudo bem. Eu não pretendo me mudar de lá tão cedo, então dá pra aguentar. Pelo menos você tem um contrato pra cumprir. Não dá pra cumprir, então...
Temos hoje como nossa convidada hoje tá foda, hein? Temos como nossa convidada especial, ela que é blogueira, podcastzeira, mãe, top model e vendedora nos momentos vagos. Mas, senhoras e senhores, introduza-se a nós, sua câmera é aquela ali. Oiê, tudo bem, pessoal? Eu sou a Mai. E assim, mesmo que eu não queria muito que eles falassem, mas eu quero falar só do meu podcast, tá? Que eu faço podcast Papo de Mai, é bem legal. É isso. Muito bom, então falando do seu podcast, veio a ideia assim, cara, eu tenho a necessidade de falar desse assunto. Conte pra nós, de onde que veio o seu podcast, a sua ideia? Então, na verdade, assim, eu já quis criar conteúdo faz muito tempo, né? Eu já quis gravar, já gravei várias vezes, muitos anos atrás, e isso ficou guardado ali no fundinho do meu HD, sabe? Ficou lá, continua lá. Se Deus quiser, ninguém nunca vai ver. Mas tá lá. Está lá, entendeu? Não foi assim tão insignificante pra eu excluir, mas também não quero que ninguém veja. Mas a gente tá falando de OnlyFans? Você Não, tá restrita, assim? não. Então... Não, é muita vergonha do, tipo assim, não ter segurança mesmo, tá ligado? Do que eu tava fazendo na época. E aí, recentemente, né, eu finalizei a minha graduação e o meu TCC tem aí um pouco de relação com o tema do meu podcast, que é a vida com filhos. Porque, assim, você vai, enquanto mãe, né, você vai pesquisar as coisas pra se informar mesmo e, tipo, o que eu vou fazer aqui pra cuidar do meu filho, o que eu posso fazer de melhor, como eu posso... Né? Porque a gente sabe que criança tem um monte de cuidado que é específico, você precisa tomar mais cuidado com esse ser, porque ele é mais sensível. Mas é tudo tão... porque se você não fizer isso, o seu filho pode ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acaba sendo um negócio que parece que eu preciso estar num nível tão alto, com tanta coisa ali, fazendo pra conseguir fazer aquele ser criado perfeitamente, lindo, maravilhoso, que pra ele não ter nada de errado. Mas a realidade é que a vida não é possível. Você não tem... Ou você trabalha, ou você cuida da criança, ou... Enfim, não é muito fácil assim, não é tão perfeito, maravilhoso, como os especialistas dizem, né? Mas é uma cobrança, assim, e isso eu vejo, sei lá, se o mundo mudou muito, cara. Mas os meus pais iam trabalhar e, cara, eu ficava em casa com 12 anos de idade, meu irmão tinha 7, o outro tinha 5 e a gente passava a tarde sozinho porque meus pais não estavam em casa. Né? Hoje em dia, nossa, falando que você vai deixar seu filho cuidando do menor em casa, rapaz, as pessoas vão falar que você é um pai relapso. Mas sabe quando isso começou? Quando começaram a fiscalizar quem dava o cu. Porque esse daqui é viado. Então quando começaram a fiscalizar o cu dos outros, a vida do... você parou de olhar pro seu. Aí degringolou. Aí foi fiscal de cu, e aí fiscal de sapatão, aí deixando o filho sozinho em casa, sabe? Essa vira uma bola. O Papo com a Mai é sobre paternidade. Como diria o Levir Fidelix... Não, pode parar. Reticências. Não, eu não queria nem que lembrasse da existência do Levir Fidelix, cara. Eu não lembrava que esse cara existia. O Levir Fidelix foi o primeiro de fazer o eu não lembrava que esse cara existia, cara. Não, ele não existe mais, né? Quer dizer, o Coscar? Não. Ele já passou pro outro lado. Já foi. Não, então, por isso que se existe algum contato aqui entre você e da mãe. Ele tá inacessível ainda. Tá. Então esperamos por mais tempo. Aí fala uma coisa pra nós. Você graduou, você começou o podcast nesse período. Vamos falar primeiro da graduação. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Quantos anos você tem? Vou fazer 32 em agosto. Tá. Vamos colocar um timestamp aqui. Quando começou a maternidade na sua vida? Com 17 anos. Beleza. Então o seu filho mais velho já tá bem mais velho. Ele tem 14 anos. Eu não tô tirando de tiração, porque o meu mais velho tem 20 e eu tenho 42. Então eu entendo o que é ter filho novo, não é um julgamento. Minha mulher tinha 17 também. De novo, não é um julgamento. É só para eu entender o que foi. Você era muito nova, passou esse tempo da faculdade, você teve outro filho com? Com 18. Tá, então seus filhos mais velhos são bem mais velhos. Sim. Eles têm quase a mesma idade. E aí agora você tem uma de... 2 aninhos. Tá. Esse período você segurou pra você, mas a sua graduação você tinha uma filha pequena. Agora, sim. Ela nasceu no meio da faculdade. Isso. Conte-me mais sobre. Parei Fazer grávida e continuar. Então, eu parei a minha gravidez, né? Minha terceira gravidez, como eu já tinha feito 2 cesáreas, eu tive algumas complicações e tudo mais lá. Essa minha gravidez, ela foi
de risco. Então, um certo período dela, eu tive que ficar de molho em casa. Então, ali até... Quando você trancou a faculdade? Eu não tranquei, né? Eu deixei lá e só parei de ir. Tá. É triste, mas acontece Não, muito. acontece. Né? E aí, do mesmo jeito que eu parei de ir, eu voltei, entendeu? Do nada, eu voltei a aparecer por lá. Um belo dia ela chegou, entrou na sala, falou, a prova é semana que vem, né, professor? Né? Foi assim. Foi tipo isso, exatamente. E ela, quando ela voltou, ela percebeu que os amigos de sala dela não eram mais os mesmos. Entendi. Foi triste isso, entendeu? Eu tive que me enturmar com a galera de dar trabalho, Quando você sabe? começou a FATEC? 2020. Ah, tá. Eu formei em 2019 em FATEC também. Eu sou fatecano também. A gente já trouxe o Neto aqui pra entrevistar. Eu sei, eu vi. E o que você sentiu da receptividade, sendo mãe, dando aula lá? Como é que foi isso? Ai, todo mundo adora um chaveirinho, né? Eu acho muito... Meus professores foram super acolhedores, super me deram apoio, sabe? Dentro do possível, assim. Tinha que seguir a regra, né? Tipo, eu não podia faltar metade do semestre e achar que eu ia passar, né? Não dava. Mas... foi bem Existe legal. uma compreensão, né? Sim, eu levava bebê, tipo, ali no começo, onde eu ainda tava amamentando ela, eu precisava levar ela comigo, então, às vezes eu passava 3 aulas lá no corredor com ela berrando, mas o professor me dava presença, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa que, tipo, estuda muito, fala assim, mano, preciso resolver esse bagulho aqui. Mas tecnicamente você estava presente. Tecnicamente eu tava lá. E assim, eu nunca fui uma pessoa que... não, eu tenho um trabalho aqui pra entregar, não vou entregar. Meu TCC eu escrevi em 10 dias com a minha orientadora. Inclusive, minha orientadora... Te amo muito, viu? Muito obrigada. A Morasco, a Cláudia Morasco. A minha também. Maravilhosa, viu? O meu foi a Morasco, a Tidu e o Neto. Ai. Foi bacana. E você pegou a Morasco é foda. Morasco, precisamos trazer você aqui. Já convidei, mas ela esquiva, nunca responde. Sinal que seu TCC foi muito bem feito, ela não quer nem dar a bosta do trabalho. Ela falou assim, ele já fudeu meu currículo com aquele TCC bosta dele, agora ele quer me levar nesse podcast. Peraí, quer ver? Fala que ela já foi no seu, mãe. Ainda não. Pena. Mas eu ainda não convidei. É porque assim... Você também. E quando convidar, ela vai. Mas assim... Não dá corda pra eles, não. É que o meu podcast, assim, como eu faço um só por mês, uma limitação financeira mesmo e de braço, né? Porque eu preciso cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, terminar minha faculdade, que eu tô terminando agora. Inclusive, eu colo o grau dia 14 de agosto. Mais uma conquista pra conta. Resolvi do nada fazer um podcast, toquei ele sozinha 6 meses, agora que eu tô tendo um pouco mais de auxílio. Então, assim, eu faço muita coisa. E agora eu tô inventando de fazer mais um podcast com uma amiga numa outra vertente, sobre um outro rolê, porque é isso, entendeu? Eu acho que eu tenho pouca coisa pra fazer da minha vida, eu acho que eu preciso de me sobrecarregar mais um pouco. Aí é a pergunta que você deve ouvir em bastante entrevista de emprego. Quando você fica doente, quem cuida dos seus filhos? Eu doente. É isso. Como toda mãe, velho. Como toda mãe. Eu doente. Os progenitores? Não, Desculpa aí, vai, meu companheiro, ele é bem presente nesse sentido, então ele sempre tá me auxiliando, me apoiando. Então, por exemplo, tô vindo aqui participar, né, e ele tá lá com a nossa filha, mesmo eles estão de férias na casa do pai deles, que assim, como ele mora em Cuiabá, Mato Grosso, que eu sou de lá, né, vim parar aqui, faz uns 6 anos que eu tô por aqui. Eu tenho uma coisa com Cuiabá também. Tomei uma multa lá, sem nunca ter ido. É bom, né? Chegou uma multa de casa de Cuiabá. O que eu sei de Cuiabá é que é fresquinho, né? Assim, É a sucursal do inferno. É bem ameno o clima lá. É bem de boa, assim, todo mundo adora, entendeu? O sentimento é que Satanás estava Mais folhando na perto sua de cara. Cuiabá que eu cheguei foi o presidente Epitácio. Não faço a menor É ideia do de onde outro lado seja. do rio. Não tem presídio lá, não? Não, onde tem uma estação da Marinha lá. Enfim. Mas aí tem essa parada de você... Agora, os seus mais velhos, eles ficam mais com os pais ou eles moram com você? Eles moram comigo e eles vão de férias, tipo, uma vez por ano pra casa do pai. É isso. Fica lá o mês de julho. Não, Volta geralmente... estragadão. Geralmente é no final do ano, mas... Ano passado, né, que eles iam ir, eu falei assim... Faz vários... Não posso falar. Tira o nome do meu ex, viu? Obrigada de nada. Bom. Não, tira.
No final do ano, eu fui levar eles porque eu perco o dia de trabalho, pra levar eles lá em Guarulhos, porque o pai dele paga todos os rolês, mas eu Não dá pra ir preciso... por Campinas? Que mora em É Campinas. mais caro e ele compra passagem, então assim, ele compra pro bolso dele. E depois ele tem que pagar passagem de ônibus daqui pra São Paulo. Enfim, Tá bom, segue. não vamos questionar, entendeu? A lógica dele, tá tudo bem. E aí, eu perco um dia de trabalho pra ir levar as crianças e tudo mais. E aí, no começo do ano, o documento dele tinha mais de 5 anos, entendeu? De feito. Eles não puderam viajar. E aí, por causa disso, eles foram agora no meio do ano. Mas geralmente eles vão no final do ano. Tem que renovar o RG de criança, tem que renovar acho que até 15, 5 anos. Até os 18, acho. Não, ó. Até os 15, acho que não é tem que 10, renovar né? cada 5 anos. Ah, né? é? Não, Mas RG aí, quando atinge a infantil maioridade, vale tem que fazer de 5 em 5 anos. Então, assim, é. quando é infantil, você tem que renovar a cada 5 anos. Muda muito. Porque a criança muda muito, né, cara? Aí você... E também tem um rolê que se, tipo, por exemplo, a criança for alfabetizada, você precisa fazer um novo documento, porque se ela for alfabetizada, você precisa que tenha até assinatura. A assinatura dela e tal. Meu filho assinou como Sans o documento dele. Ele chama Ezio. Como? Sanso? Sans. É um Sans. personagem de anime. Não, eu acho que é super justo, velho. Porque eu vou te falar uma coisa, se eu soubesse que podia fazer isso, eu era o Bruce Wayne. Porra, mano. Eu não sabia que dava pra fazer isso. O moleque tá em 2050, malandro. O moleque tá lá na frente. Então foda-se, eu vou chamar o que eu quiser. É meu documento, A minha assinatura. minha assinatura. Eu vou chamar o que eu quiser. O cara vai falar o quê pra ele? Não vou te dar o documento porque você não assinou o seu nome? Vai se fuder, Pô, e eu a tô gente assinando passa aqui. um tempão aprendendo, né? Como é que é melhor tipo de assinatura, pra você não parecer um psicopata. O moleque foi lá e foda-se. E o nome dele, tipo, já tem uma origem aí duvidosa, porque é o personagem principal de Assassin's Do Creed Assassin's Creed. Brotherhood, que eu era muito Eu viciada conheci na época. um jogador no camisa 9 do Fluminense. Você sabe que não é só do Brotherhood, né? Sim, eu li todos os livros. Desde o segundo jogo, o Ezio é o personagem principal. Os jogos eu não joguei. Eu joguei só o Brotherhood, joguei o Black Flag, joguei... Teve mais um que eu joguei, mas não vou lembrar agora, porque já tinha ficado muito mecânico, repetitivo e tal. Saiu até o Ezio Collection. Tem um jogo que é o Ezio, que são todos os jogos do Assassin's Creed. O que ele Revelations. E só que na época eu era muito viciada, entendeu? E aí eu comprei os 7 livros, aí eu li todos os livros e eu jogava muito, e aí eu falei assim, por que Vamos chamar o não? moleque de Ezio. Exatamente. Tá vendo? Tá Sim. bem? Ainda bem que quando eu passei por essa febre, eu já tinha os meus filhos, senão eu ia estar o nome deles de Walter. Ah, eu achei que o Marquinhos ia chamar aqui de Bengala. Eu pedi essa, né? Você botou na área ali, Eu velho. devia Desculpa. ter vindo, eu devia ter visto ela chegar. Eu pedi essa. Acontece, às vezes o cu da gente dói. E aí, fala pra mim, quantos episódios você já gravou do seu podcast? Como é que chama o seu podcast? Chama Papo de Mai. Papo de Mai. É um trocadilho com Papo de Mãe, só que daí eu botei o meu nome, entendeu? Mas eu percebi quando eu vi o podcast, velho. Não, cara. Quando falou o nome, eu falei, sobre filhos. Sim, Não, eu sei que é porque a gente conversou, mas eu não liguei, né, com o CREA aqui. Enfim. E aí, quantos episódios você já gravou nesse período? Quanto tempo você tem de podcast? Que estão no ar, tem 12 episódios, né, que já foram divulgados, Então você mas tem um ano de podcast. vou completar um ano agora dia 25 de julho. Legal. É o 13º episódio, é o de um ano. Comemorativo? Mais ou menos. A gente fez bastante coisa pra comemorar o ano, né? Eu inventei de fazer uma música, porque assim, falei assim, mano, eu preciso fazer um bagulho diferente pra divulgar o meu podcast. Eu preciso fazer um negócio que as pessoas não esperem que um podcast faça. Vou fazer uma música, vai ser um puta golpe de marketing. Não, eu fiquei sabendo que quem canta a música do podcast dela é a Cris. Ah! Cris era minha sonora. vizinha. Agora ela vai ser minha vizinha. Bota fé, ela era Fiquei minha sabendo que ela tá vizinha. mudando lá pro prédio. Ela ou o Jason? Os Sei dois. lá, mas acho que os dois, acho que eles juntaram os Ai, cabos. tadinho. Tadinho. Eles Sinto juntaram muito, os cabos. Jason. Eu não sei de quem que eu tenho mais dó, dele ou da Cris. Ah, então. Eu fico na dúvida. Mas que, assim, eu
eu acho muito bacana. Cara, e acho mesmo, pessoas que falam com muita naturalidade da maternidade. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei o máximo, cara, uma mulher falando assim, gente, a gente precisa normalizar algumas coisas nessa vida. Eu boto a galinha pintadinha pro meu filho pra eu poder cagar. Não, mas hoje em dia tem a galinha pintadinha. Entendeu? Aí ela fala assim, cara, mas eu fico pensando, cara, porque as pessoas não falam isso, mas nossa avó botava uísque na mamadeira das crianças. Vinho, Vinho. um dedinho de Decepcionado vinho. com a minha avó agora, velho. Aí cai pras nossas mães, elas põem o Dramin. Dramin. Dá um draminzinho pra ele que ele relaxa. A criança dormia a noite inteira, cara. É igual a história da cerveja. Cara, o dia que eu descobri que o tal o lance da cerveja preta da leite, do porquê que vem essa história, eu achei o Então máximo, explica. cara. É porque tudo que a mulher consome, Aí ela transforma. corta a explicação, eu tô aqui. Ela transforma. Tudo que a mulher consome, ela transforma em leite. Né? O alimento dela, ela transforma em leite. Quando a mulher bebe bebida alcoólica, o leite dela passa a ter um pequeno Então se ela teor toma alcoólico. leite, ela transforma em leite? Nossa, que horrível. Mas ela passa a ter o leite passa a ter um pequeno teor alcoólico. O que para um bebê, meu amigo, É muito. mega relaxing. Aí, cerveja preta dá leite. Por quê? Porque a criança tomava e ficava satisfeita mais. Porque as pessoas achavam que a mulher tava dando mais leite, só tava embebedando o menino. Aí vira meu tio Juca lá, entendeu? Que tem que ficar buscando ele no bar todo final de semana, porque vira um alcoólatra quando é velho, não sabe o que é. Minha avó fala, ai, não sei o que eu fiz pra esse moleque ser assim. Mas Tomou cerveja cerveja, velho, é isso que você fez. Você já tomou cerveja preta? Já, mas não Grávida. enquanto eu tava amamentando. Qual que foi o programa mais legal que você já gravou? Ainda não foi ao ar. Tá bom, qual foi o menos legal que você gravou? Não precisa dar nomes, mas falar assim, um dia eu entrevistei. Só situação, assim, sabe? Tipo, teve um. Porque a gente teve um episódio aqui que a gente tinha que ficar empurrando a pessoa, não é? Tinha que ficar empurrando a pessoa. Tipo, a gente teve que cancelar o episódio com 35 minutos de gravação porque o cara não falava, velho. Bota fé. Assim, eu não tive nenhum episódio que eu tive esse problema, porque eu não sei, mas aparentemente as pessoas gostam de contar as mazelas dela pra mim, sabe? Tipo, não sei porque as pessoas curtem conversar as coisas aleatórias da vida comigo. Deve Talvez ser porque você só chama mulher pra entrevistar e mulher fala pra caralho. Não, meu segundo episódio foi só com um homem. Esse ano já teve dois episódios com casais, que foi o homem e a mulher, né? Tem um episódio que já tá gravado, né, com o Neto, ele vai ir, só que, né, por uma questão de logística, tempo de gravação, não sei o que, ele vai ao ar só em setembro, se não me engano. Já. O Jason também foi no meu podcast, então, tipo assim, sim, homens também vão lá e batem papo comigo, tá? Eu sou uma boa host. Tá pensando o quê? Muito bom, muito bom. Bom saber que você chama, ó. Vamos lá? O dia que ela aparecer lá, a gente aparece lá um dia. Aonde que é? Só pra gente saber. Você põe uma roupa do estúdio que você grava aqui pra nós. Rapidão. É porque grávidos ainda não conta. O seu nasceu, né? Tá nascendo. O seu nasceu, ficou só as tetas. Eu tô aumentando. Piadas de grávida. O que você tem de piadas de grávida? Eu não tenho piadas de grávida. Situações engraçadas de grávida. Eu tenho situações que eu passei muita raiva. Vamos começar do começo. Eu odeio ficar grávida. Percebe-se. Entendeu? Não é um rolê que eu curto muito, não. Deu pra se ligar, deu pra se ligar. A gente notou assim. Entendi. Deu pra entender. Mas uns rolês que eu não curto muito. Porque assim, eu não tenho um senso de humor muito legal. Já, né? Existe uma disputa dentro da minha casa porque o humor do meu companheiro é muito diferente do meu humor. Então, assim, eu já não sou uma pessoa onde. Explique. Você é do humor negro. Não, eu sou. Sabe aquele humor do tiozão? mau humor. Entendi. Sabe o tiozinho, assim, da piada do pavê pra comer? Ah. Sou eu.
Tá no lugar certo. É isso aí. Entendeu? É mais pra esse lado aí. Esses negócios de meme, eu não compreendo meme. Meme é muito baixo pra minha intelectualidade, vamos assim dizer. Eu acho muito ridículo. Eu não consigo achar aquilo lá, olhar aquilo lá e falar assim, putz, que engraçado. Nem quando é um gordo caindo. Não tem como um gordo cair não não ser parou pra engraçado. refletir. Depende. Sabe um meme que eu ri muito, por meses? Pegaram uma tirinha e era uma casa. E o Chorão tava dentro dessa casa. O Chorão. Eu não entendi. É isso aí. Calma, não. O Chorão do Charlie Brown. Eu E aí ele tá sabia aqui disso. fazendo a comida. E ele fala, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. E ele quebra o telhado e ele fala, ih, caralho. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Ele tá em cima do telhado assim, quebrando. Ih, caralho. Tem outro que é maravilhoso. O que ele tomou hoje, Não velho? sei, velho. Tem um outro que é maravilhoso. É maravilhoso. Tinha um rapaz sentado numa pista de skate. Muito triste. Muito triste. Olhando pro skate. Pensando na vida. De repente veio um adulto assim, com o skate. Dá um slide, para, olha pra ele e fala, Tic break, Santos, e vai embora. Aquele rapaz era Tony Hawk. Tony Hawk? Conheço o Rock. Não, É muito skatista. bom, mas é maravilhoso. Esse meme é muito bom também. Pra quem é skatista deve ser bacana mesmo. Pra quem vive de skate, pra quem come skate no café da manhã, deve ser bem legal. Eu imagino que você já andou bastante de skate na vida, né? Mas enfim, só pra deixar claro. Vamos parar com essas piadas tontas suas. Vamos falar os caras. Essas piadas de tiozão não são tão boas. Eu só queria. Olha a tecla SAP do mais enfim dela. Vamos parar com essa putaria e vamos começar a conversar? Mas sim! Foi quase dando bronca no Porra! Foco, Já não velho. falei pra parar? Foco, molecada, foco. Santos. É que eu não queria parecer muito prepotente pra falar intelectual. É porque não é por nada, não. É que não é que eu me acho muito inteligente, é que só não vejo graça, entendeu? Eu só acho meio chato. Não, tem uns que entendeu? são bem- Não, esses que ele falou são lindos. É É só ele que. Talvez você não goste, porque você viu os mesmo que ele. Entendi. Entendeu? Talvez seja esse problema. Talvez seja isso. Você não gosta porque você viu os mesmos memes que ele. Tem Mas- uns memes bons. mas- Tem, um outro é bom. Voltando lá no rolê da gravidez, da situação. Enfim, eu odiava que as pessoas eram fiscal de barriga. Ah, eu sei que é isso. Adivinhava o barriga sexo é da criança pontuda. pelo formato da barriga. Esse também não, mas o pior é que isso. Nossa, como você tá magra. Nossa, como você tá gorda. Você tem certeza que você tá de 7 meses com essa barriga desse tamanho? Minha filha, você quer ser meu obstetra, assim? Tá na minha consulta, me acompanhando pra querer ficar julgando o tamanho da bosta da minha barriga? Caralho. Eu acho legal porque tem um esquema que tem uma publicidade na barriga da mulher. A mulher fica grávida, as pessoas acham que aquilo ali é terreno neutro. Você pode chegar e botar a mão. Sim. Ai, e vai Eu meter na sempre mão. pergunto, isso é verdade. Né? Ai, cara, tem gente que vai botando a mão. E, ai, que linda barriga. Tem uma publicidade da barriga. É. Cara, eu acho Tem umas isso. velhas que são loucas mesmo. Mas eu acho isso tenebroso. Né, eu sempre, né, ou tu pode, por princípio, se você conhece, se você não conhece, eu tenho É. uma condição de chegar perto. E eu vou falar uma coisa pra você, se você não conhece, você cruzou na rua com uma mulher grávida e fala, posso pôr a mão na sua barriga? É creepy, velho, é creepy. É esquisito. É criança com 7 anos mamando, velho, é Mas se ela tiver esquisito pra caralho. solteira, se ela tiver solteira, vale? Não. Não vale. Nem se ela deixar. Não, se você pedir ela deixar, beleza, porque creepy tá ligado? Não, isso ia ficar muito pior do que a gente. Vamos parar. Vamos parar, continua. Então, assim, é um rolê que é, tipo, eu acho muito paia, entendeu? Eu não mas curto. aí a pergunta é, você não gosta de ficar grávida? Ou você não gosta das situações que as pessoas causam quando você tá grávida? Não, Que é eu o não fiscal gosto de barriga, toda a experiência de estar grávida. A O cambada. alien mexendo dentro de você e tal. É, tipo assim, mano, já tentou dormir grávida? Óbvio que vocês não. Mas A gente é. é gordo, Mas é A gente bem. é gordo, filha! A gente
gente dorme grávido faz anos. Anos. que eu tô Mas é grávido. muito desconfortável. Aí tem um ser mexendo que tá roubando a sua comida, literalmente, que tá deixando você enjoado, mexendo com teus hormônios, fazendo você engordar numa sociedade que quer que você seja magra, porque senão você não é bonita, carregaça com a sua autoestima, entendeu? Então, assim, é um combo de desgraça que a mulher precisa superar pra no final o prêmio ser ter um nenenzinho te enchendo o saco, entendeu? Chorando, acabando com o teu peito. Então, assim, são muitas consequências pra você gerar uma nova vida. E não que eu não amo meus filhos, eu amo meus filhos, entendeu? Eu adoro ser Não, mãe. eu entendi. É que eu ia Mas- falar que ainda assim... Existe uma romantização. Sim, que é super legal. Ainda assim, eu ia falar agora, e ainda assim você é maluca pelo aquele negocinho que sai de dentro de você. A verdade é essa. É. E você ainda não trouxe o agravante de destrói todo o bico do peito e não consegue dormir, dá olheira e tem um monte de... Eu entendo. Essa romantização, eu entendo de verdade. Eu também, eu sou maluco pelos meus filhos, mas o que eu pude apoiar... Não, cara, mas ter filho dá um trabalho do caralho. É, você claro fala. que dá, não é um milagre. Ah, nasceu seu filho é tão educadinho, mas caralho, o que você tá falando dentro de casa pra ele falar? Fala por favor, fala obrigado, fala de nada, respeito o mais velho. Quantas vezes você repete tudo as coisas do dia de Caralho, novo? cara, fez a lição, lavou a bunda, troca essa cueca, não põe no avesso. Escovar o dente. Quero escovar o dente. Nossa. Eu falo até hoje, pros dois. Você escovou o dente? Você escovou o dente? Vem aqui. Esqueci. E tem muitas coisas Tá que a bom, vou gente não escovar. fala. É, parece que tem um defunto aí dentro da sua boca, moleque. Cara, mas assim, ter filhos é um puta de um trampo. É um puta de um trampo que vale a pena? Porra, vale a pena pra Sim. caralho. Tem isso. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu falo que antes de mais nada, meu primeiro job é ser pai, tá ligado? Meu primeira função na vida é ser pai de meninos. Mas, cara, dá um trabalho fodido. E assim, eu tenho consciência, cara, que pra mulher isso é muito, mas muito mais pesado. Mas muito mais. A minha esposa, cara, ela tem um desgaste em criar os meninos que é muito maior do que o meu. E eu sei que é um trabalho difícil. Mas por quê? Porque eles dependem muito da mãe. Filhos dependem muito da mãe pra muita coisa. Ah, mas o pai não pode ajudar. Pô, o pai pode, mas não é tudo que o pai consegue ajudar, cara. Ah, eu acho que não é nem o pai ajudar, porque esse é o problema. Por que que o pai ajuda? Responsabilidade 50-50, meu filho. Não, mas não é Sabe, ajuda. tipo... Tá, não é ajuda. O pai tem as suas obrigações, tem as suas funções. Mas não é o pai ajuda. É que assim... A gente não consegue dar de mamar enquanto tá Mas o que dá pra fazer? Ela tava dormindo, no meu caso. Acordava, ia lá, pegava a Ele criança. chorava, eu não deixava nem ela levantar. Eu ia lá e pá, já vinha com a criança aqui. Ele de um lado e eu do outro. Mentira. Era só pra ser engraçado. Mas é... E foi, tá vendo? Ela gosta, tá vendo? Achei aqui onde eu saí. O que tá engraçado é você falar que era pra ser engraçado. Essa foi a graça. Quando tem que dar explicação, velho, falhou. Aí, era nesse tipo de preocupação, esse tipo de coisa que eu curtia. De eu chegar do trampo, a casa tá de cabeça pro ar. Ela fala, cara, eu preciso cagar. Preciso tomar banho, segura. E, puta, e foda-se, é isso mesmo. Eu ia chegar e fazer comida, porque não dava. O moleque não parava de chorar, tá ligado? As responsabilidades são compartilhadas para as É, coisas. Sim. porra. É que a gente fala ajudar e aí dá a impressão de que assim, não é obrigação do cara. É. Que ele faz porque ele é um puta cara bacana e Ah, quer... mas tem muito cara que vê desse ajuda. jeito, viu, mano? Tem. Sim, sim. Inclusive essa é a visão social padrão, entendeu? Que realmente que o cara ele só precisa ajudar. Que na realidade quem tem que cuidar do filho é a mulher. Entendeu? Mas a gente vive uma parada que eu acho que muito... Porque eu tenho um amigo, por exemplo, eu vou expor o KB, foda-se, deixa o nome dele. O cara tem um pouco menos de idade que eu, ele tem uns 4 filhos. E onde passa, não podia deixar as calcinhas no varal. Onde passa, deixava filho. Ele cuida dos filhos dele, junto com cada mãe de... Ah, mas é um no cada mãe? É. Ah, mas é mais fácil, tem 4 mulheres pra ajudar a criar as crianças, rapaz. Mas Aí, nunca- porra, aí, mano. É. Mas aí sai fazendo. E eu já trombei cara... Foda é minha avó, que o meu avô que teve 12 com a mesma mulher. O meu teve 18. O pai do meu pai. Isso é amor, cara. É também no outro caminho. Eu acho que é falta de televisão. Na época era. Aí não, mas assim, eu conheço caras que tem 2, 3 filhos com a mesma esposa e foda-se. Foda-se. A mulher tem que cuidar dos filhos, fazer a comida, limpar a casa, o cara não mexe uma palha. Tá ligado? E não é pai ainda. Então é um bagulho que é escroto mesmo. Eu não sei como o seu primeiro relacionamento foi, mas ele ajudava?
Ah, Dentro do possível? sinceramente, dentro da maturidade que a gente tinha na época, tá ligado? Ele também era muito novo? Ele também era muito novo, entendeu? Porque, tipo assim, eu não tenho como chegar e falar, sentar aqui e falar assim, caralho, ele era um bosta, ele não fazia isso, ele não me ajudava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que eu também não era uma pessoa que sabia o que tá fazendo, entendeu? Tá ligado? Cara, vocês eram adolescentes, E, praticamente. tipo, a gente era muito novo. Você não tem maturidade. É muito diferente do meu atual relacionamento, né? Com o pai da minha filha Mas pequenininha. aí os dois vocês estão mais velhos agora, né? Os dois têm mais ou menos a mesma idade. Tem 14 e 13. Não, você e o seu companheiro agora. Ele é 4 anos mais novo que eu. Você pegou ele E ela fala que não gosta de maternidade, de pegar criança, de... Não, eu falei que eu não Ele tá gosto de na ficar sala de grávida. Aniversário. Ele tá na sala do seu filho? Não. Amiguinho do seu filho. Não, mas quando a gente começou a sair, ele tinha 20 e eu tinha 24. Tá. Não, 20 tá bom, já era Vocês estão uma verdade. caralhada juntos. 8 então. anos juntos já. Ah, tá. Ele veio com você lá do Ele Mato veio Grosso e eu do vim Ceará. atrás dele. Entendi. Coisa que mulher faz por causa de macho, né? Acho impressionante que a gente Não, tem uma não. disposição assim, né? Macho exposição. Não acho que seja isso não, cara. Acho que tem que... Cara, você... Não, aí você gosta da pessoa, beleza. Eu acho que vale a Não, pena. a pergunta é assim, ó. Beleza, mas você consegue exercer a sua função onde você estiver? Ah, eu tava fazendo altos nada lá no Mato Então, Grosso, tá entendeu? fazendo Tipo... nada. Você tá Fazer nada fazendo- lá e nada aqui. É, né? não é aquele negócio, eu era CEO de uma grande usina canavieira e meu namorado mudou pra cá pra trabalhar como office boy e eu vim com ele. Não é. entendeu? Não. O cara arrumou um trampo, vocês vieram juntos, vocês já tinham um relacionamento e tal, vieram juntos. Eu acho foda quando o cara tem a ideia de que a mulher tem que se anular. Tipo, a mulher tem uma carreira, tem um lance, e ele, sem combinar nada, aceita uma transferência pra Pirapora do Norte, por exemplo, a mulher tem que ir junto. Não, quando a gente veio, tipo, a gente começou a conversar um ano antes, porque ele fez o processo de aplicação para bolsa de mestrado, né? Então, assim, ele ia ver se ele ia conseguir. Então, assim, na hora que ele falou assim, quero ir para São Paulo, quero fazer mestrado e tal, não sei o quê. E, assim, não é por nada, não é que eu não gosto de Cuiabá, mas eu prefiro evitar, vamos assim dizer. Então, assim... Não, eu tenho isso com Feira de Santana. Vamos cair fora de Cuiabá? Sim, por favor, obrigada de nada. Então, assim, foi a desculpa perfeita pra eu sair de lá. Sua família tá toda lá. Sim. Tá explicado muita coisa. Pô, Sua sogra também. também. Tá aí, resolvido o problema. As duas, inclusive, né? Que a gente Então, nunca deixa de... isso é verdade. É verdade, né? Sogra é pra sempre, né? Sogra pra é- sempre. Tipo, não que as minhas sogras sejam ruins, A menos que ela tá? morra. Elas são Fica a boas dica. lá. Pô, minha sogra vai ver isso, cara. Você Ela vai... falou que gosta muito das senhoras. Mas é... Meu, mas assim, eu vejo isso, cara. Acho que quando é combinado, bora, velho. Entendeu? Uma dúvida bem. Você teve 2 filhos muito pegados um no outro. Quando você tava com o primeiro filho bebê e apareceu grávida do segundo, como é que ficou na cabeça de todo mundo? Eu entrei em negação durante muito tempo, sabe? Tipo, pra aceitar o rolê, porque a minha primeira gravidez, né, e o processo de ter o meu filho e tal, isso foi bem traumático. Por quê? Porque meu filho nasceu no dia 26 de dezembro, porque eu briguei com a minha avó. Como assim? Você brigou com a sua avó, falou, também agora eu vou parir esse moleque! Tipo isso. É que eu morava... Ele ia nascer dia 28, que era seu aniversário, sua velha filha da puta, mas eu vou ter ele hoje! Hoje! Não vai ficar nem pra você, nem pra Jesus, que nasceu dia 25. Caralho! Mas basicamente foi o seguinte. Eu tinha 17 anos, morava na kitnet lá com o meu ex e tal. E aí quando tava chegando perto dali do momento da criança nascer, minha avó falou assim, não, vem ficar aqui em casa, porque a gente tem carro. E aí eu te levo pro hospital e tal, não sei o quê. Só que assim, eu amo a minha avó com todas as minhas forças, mas minha vovó é meio difícil de lidar em algumas situações, sabe? O jeito de falar com as pessoas e tal, ela não sabe ser muito polida, sabe? Ela fala o que ela pensa e foda-se. E não pensa no que fala. Que se bom. isso te magoou. Já se isso, gostei da velha. tipo um rolê mais ou menos assim.
E aí a gente brigou, eu e ela, e eu falei assim, aí ela falou que eu só ia sair da casa dela quando meu filho nascesse. Eu, pois bem, ele vai nascer amanhã. Isso a gente tretou dia 25 de dezembro, ali no meio da tarde, pra de noite, beleza. Deve ter sido um clima bacana a noite Foi de Natal, assim, topíssimo, entendeu? Foi isso. Foi exatamente o que você falou. Você ligou e marcou uma cesárea express, assim, tipo, tô indo aí amanhã pra ter essa criança. Não, eu simplesmente mandei mensagem pra médica e falei assim, amanhã cedo eu vou pro hospital e meu filho vai nascer, é isso. Fé. Se você aparecer, beleza. Se você não aparecer, Eu faço com outro. Nós vamos Tá ver o tudo que nós bem. faz lá. Na hora a gente E sua avó? Minha avó foi junto. Minha avó Falando bosta do começo ao final. falando tudo que ela pensava, entendeu? Então, assim, não foi uma experiência muito legal. Então, Tá. tipo assim, tava muito nítido todo esse rolê na minha cabeça. E eu descobri que eu tava grávida de novo. Eu falei assim, putz, vou Tá, passar o primeiro por tudo. faz aniversário 26, o segundo faz aniversário de dezembro. o segundo 2 de faz- março. 2 de março. Pelo menos ela não estragou o Natal. da Ele família de novo. zangou, porque era pra ele nascer dia 1º. Eu entrei em trabalho de parto no dia 1º de março. E, tipo assim, ele nasceu dia 2 de março, meia-noite 2. Ele só não quis nascer no dia 1º mesmo. Os meus dois nasceram de madrugadinha assim nesse período. Exatamente isso. Nossa. Meu Pedrão foi de manhã. Não. O Kiki que É. foi na pressa e foi 5h30 da tarde. Mano. Na pressa? Cara, o Kiki, o líquido amniótico da mãe secou. Então, assim, E é um puta de um rolê maluco, cara. Que é... Minha mulher encanou que ela tinha que fazer um ultrassom. Mas encanou. Ela teve febre assim, comigo. Cara, e aí ligava nos lugares, ninguém tinha vaga, né? Pra fazer então. Vai na emergência. Não, ela ficou Não, mas ela encanou da cabeça dela, assim, ela queria fazer um ultrassom. E aí, cara, ela começou a ligar e os laboratórios nenhum conseguia, né? Tal, não tinha vaga, ela falou, não, eu vou fazer o ultrassom no máximo na segunda-feira. Isso era na quinta. Aí eu não achava. Eu falei, Maitê, pelo amor de Deus, liga em Ribeirão Preto, em Araraquara, em São Paulo, eu te levo pra fazer o ultrassom, não precisa arrumar. Mas para de dar febre na minha cabeça. Tá bom. Cara, e aí apareceu uma vaga aqui no CID, aqui no... Meu, a mulher botou a troço na barriga da Maitê e tal. Olhou, tal. Falou assim pra Maitê, quando que você volta na sua obstetra? A Maitê virou pra ela e falou assim, se você laudar, eu volto agora. O que aconteceu? Ela falou, você tá com muito pouco líquido amniótico. Muito pouco. Vazou e não some? Reabsorveu, cara. Não vazou, reabsorveu. Alguma coisa aconteceu, o corpo dela absorveu. E aí a gente foi pro... Era a doutora Elizabeth Stefanucci, era a obstetra da Maitê, inclusive. Doutora Elizabeth, nós somos eternamente gratos. E a gente chegou no consultório com o exame e tal. Meu, Maitê chegou, Maitê desceu do carro, nem esperou descer, né? Já pra dentro e tal. Quando eu cheguei lá, a secretária Rose já tinha entregue o exame para a doutora Elizabeth. Falou, ó, não tá terminando uma consulta, já vai atender vocês. Beleza. Cara, e eu acho que as pessoas saberem falar o que você precisa ouvir. A gente entrou na sala, a doutora Elizabeth olhou pra gente e falou assim, ó, ele está bem e isso é a primeira coisa que vocês precisam saber. Pronto, já fica tranquilão, né? Já resolveu. Ela falou assim, ó, você tá com muito pouco líquido. A gente precisa... Eu ficaria mais confortável se a gente tirasse ele hoje. Então isso foi tipo 2 horas da tarde, a mãe internou. Quando o Gui nasceu, ele nasceu até com a pele escamando, assim, ó, de secadinho, de falta de líquido e tal. Então foi um negócio, e aí depois a gente foi conversar com ela e ela falou, cara, 48 horas assim, a criança pode entrar em sofrimento fetal e tal, tem várias... Nasce com um monte de coisa. Várias buchas, entendeu? Aí, inclusive, eu acho que teve alguma sequela, porque o Gui nasceu a minha cara, velho. Então, eu acho que... Cara, querendo, eu não, assim, não Eu sei acho que- pra te falar, mas esse processo corre por 9 meses. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Como é que nasceu? Cara, E você sabe que eu já reparei, eu tenho uma dó do Gui. você pega... Cara, mas você pegar foto minha de criança, é o Gui, cara. Cara, eu tava vendo, inclusive hoje eu tava olhando no Facebook e os nossos padrinhos de casamento, eles têm 2 meninas. Uma nasceu um pouquinho perto da data do Luiz, a outra é bem mais nova que o meu mais novo. A mais velha é a cara do pai. Tadinha, Zulu. Sem saúde, isso que importa. Sacaneou. É a cara. E a mais nova é igualzinha à mãe, igualzinha à mãe. Pretinha igual o pai.
Zulu, você fudeu 2 crianças. Sacanagem, velho. Cara, mas se você olhar meus filhos, eu não sei se você passou por isso. Eu tenho 2. O Pedrão, ele parece muito fisicamente com a Maitê. Ele tem os traços da Má. Graças a Deus. E ele tem, cara, o meu gênio, assim, cara. O emocional do Pedro é muito parecido com o meu. O João Guilherme é muito parecido comigo. E ele nasceu endemoniado que nem a mãe dele, velho. Assim, mano, o bicho é da pá virada, mano. Cara, ele explode mesmo, tá? Mas também é igual a Maitê, cara. Explode, fica putaço, 5 minutos, tá tudo bem, entendeu? Mas ele é igualzinho, ele tem o mesmo gênio da Má, cara. Ele é tipo assim, a reencarnação da Maitê viva, tá ligado? É impressionante. Se ela tivesse um pinto, seria ele. Seria ele, exatamente. Mas o gênio é igualzinho. Cara, é o mesmo gênio, cara. O mesmo gênio. Imagina ele solta, mas ela tem. Não, eu já pensei. Tem. O meu é só dela. Porra. Aí, Má. Ficou boa essa, hein? Mas seus filhos são parecidos com você? Essa é a pergunta. Meus 2 mais velhos são bem parecidos comigo. O Miro, assim, tem o cabelo mais claro, mas o Ezio, todo mundo falou, nossa, pois ele é sua cara, entendeu? A Liz, ela foi bem uma mistura bem feita entre eu e o pai dela, sabe? Tipo, tem alguns dos meus traços, mas também tem os traços do pai dela. Mas o gênio, assim, também dos seus filhos você se vê nos seus filhos, assim? O gênio. Tanto o mais velho como a pequenininha. Os 2 têm bem a minha personalidade, assim, de resolver as coisas, sabe? Deve ser bem harmoniosa. É tão amorzinho. A convivência é bem harmoniosa. Mas você acha que você tem muita dificuldade de se relacionar com o menino que parece mais com você, com o seu gênio? Não, é realmente porque, tipo, ele foi recentemente diagnosticado, né? Então, ele realmente, por uma questão de personalidade, eu consigo reconhecer que a minha personalidade é muito mais forte do que a do Ezio, por exemplo, sabe? Ele é bastante flexível, você consegue conversar muito bem com ele, tipo assim, ele quer um negócio. Aí você vai lá e fala assim, isso aqui não dá, mas dá pra fazer isso, assim, assim, assado. Pode ser, ele é bem de boa. O Miro não, o Miro bate o pé, não, eu quero isso. Porque se não for isso, eu também não quero nada, sabe? Um negócio meio assim. E a Liz tá na fase dos 2 anos, onde tudo é não, mesmo ela querendo, ela fala que não. E aí você não dá, ela chora. Então... Não e por quê? É uma frase maravilhosa. Então é isso. E o próximo filho? Não, a gente não vai ter não. Tem nome, mas a gente não vai ter não. Chega, já deu. Eu já dei nome pra ele. Fiz enxoval. Não, é porque assim... Tá aberta? Estamos tentando, mas nós não vamos ter não, viu? Vou explicar o porquê. Quando a gente tava na gestação da Liz, o último ultrassom, tipo, a gestação inteira é uma menina, fez todo enxoval pra menina. Tudo bem que eu não gosto de cor de rosa, então foi bastante coisa neutra e tal, porque eu falei, até ela ter a personalidade dela, ela vai usar a minha. Porque eu que vou vestir, eu que vou cuidar. Eu vi pelas fotos que ela não gosta de rosa. Não, ela gosta. Eu percebi. Ela... Nossa, assim, eu tô Quando bonita... que você pintou o cabelo dela de azul? Não pintei. Tá. Mas, tipo, fez tudo um enxoval e tal, não sei o quê. E aí, na última ultrassonografia, uma semana antes do parto dela, tava lá sexo masculino. E aí, a gente entrou em desespero, porque, tipo assim, o enxoval inteiro, o nome pra uma menina, não sei o quê. E aí, como a gente... né, depois que soube que era uma menina, a gente escolheu o nome. Então, teve um processo lá de estudar os nomes, significado, todo esse rolê místico aí que o pessoal As toalhinhas tudo bordada lis. É um menino. Puta, agora fudeu. Não, eu tenho a solução. É só um E no começo, um E, U no final, fica Eliseu. O moleque vai nascer com 90 anos, mas eu vou reaproveitar as toalhinhas, tá ligado? Não, mas a dela era Liz Estela, né? Tinha o Estela também. Eu não tinha muito o que fazer, né, com Estela, mas enfim. E aí... Se puser um E antes, a gente espremer um R, fica Eliseu Estrela. Pô, nome de artista ainda, velho. Já ouvi o filme do João Estrela. Aí, tipo, a gente começou, né, faltava uma semana, o que a gente ia fazer, né, aquele rolê. Se for menino, vamos pensar no nome, né, porque vai ter que registrar. Aí a gente decidiu que se fosse o menino, o nome seria Kylian Johari. Cara, que bênção que nasceu a menina, velho.
De onde veio De que Killian curso Johari? saiu esse nome? Só pra nós saber. É, Killian Johari. Killian A gente decidiu, tem muita cara do que você decidiu. É. Coitadinho do seu companheiro, só foi na Não, vibe. Vocês não. estavam muito maconhados nesse dia. É, o que vocês usaram pra Não, fazer é esse porque nome? assim, Foi no dia da ayahuasca. eu sou péssima, porque quando eu vou escolher o nome pras coisas, né? Pro carro, pros filhos, pro pet e tal, eu sempre me inspiro no que eu tô consumindo de Você tava conteúdo. jogando FIFA. Eu tava assistindo. Era Once Upon a Time da Disney Plus, aquela série. E aí o Capitão Gancho chama Killian. Killian E eu Jones. gosto de Killian. E Johari é em uma língua africana, eu não lembro exatamente qual, mas significa minha joia, minha preciosidade e tal. E ele Nossa, curtiu. Essa criança deu uma sorte da porra. Aí ele Isso, curtiu e aí ele E gosta. eu tenho pra mim que a menina fez a cirurgia de transição no útero por isso esse nome, tá ligado? Pô, que maldade, cara. Nem é tão ruim assim, esse é o nome. Pô, meu. Não é tão ruim, tem piores. Tem, mas não não tem, quer não. dizer que é bom. É bonzinho, eu tenho que defender o nome escolhido aqui. Qual que é o segundo nome do Miro? Maier. Por causa do Zé Maier. Não. Certeza. Você gosta de um velho tarado. Miro Mair. É Miro Maier. Miro Mair. Mas é um sobrenome. Ah, tá. Eles O único de nome composto foi a Liz, porque o meu. Então é Ezio Maier também. Isso. Tá. E É. você ia ser Maia Maier. Não é meu sobrenome. É do pai Então, e deles. você não chegou a casar, então. Não, mas mesmo se eu casasse, eu não ia mudar de nome, não. Tá. Dá muito trabalho Não mudar vai todos mudar, os é só documentos. acrescentar. Não, mas aí tem que mudar os documentos do mesmo jeito. Ah, cara, eu descobri. Aí, ó, tá vendo? Eu descobri que quando o homem casa, o homem também pode escolher Pode. alterar o nome. Pode. Pode. Outra chance de chamar Bruce Wayne que eu perdi, cara. Puta merda! Foi muito boa. Perdi 2 chances de chamar Bruce Wayne, cara. Pô, eu vou falar assim, eu gosto do meu nome hoje, né? Porque eu me apresento sempre como Mai e tal, mas meu nome é Mahaira. Mas assim, eu odiava meu nome na escola. Porque era muito diferente. Ninguém E as pessoas não acertavam. né? Ninguém sabia falar certo, nem as professoras. E assim, a lista de palavras pra zoarem o meu nome era infinita. E eu ainda estudava com meu primo, mano. Então assim, É mais um motivo pra você não gostar de Cuiabá. não, Fala 2 aí, só pra nós ter uma ideia. não, esse meu primo, eu taquei um tamanco nele na época da escola e ele parou. Foi bem de boa, a gente resolveu o Não, mas problema. os apelidos, né? Só conta 2 que você lembra. Arraia A Raia é interessante. e Reivindicações Tabajara. Reivindicações Tabajara. Do Cacete Planeta. Não, tudo bem, mas. Ah, Uma raia. É porque quem deu era. Quantos anos você tinha mais ou menos? Vou fazer 32. Não, Não, mas você tinha você quando, tinha. nessa época aí? Ah, uns 9, 10 9. anos. Ela assistia, a criança que deu o apelido dela assistiu o Cacete Planeta. Organização. Ela ouvia organizações, só que ela entendia reivindicações. Reivindicações. Aí ela colocou o É apelido que era dentro do que ela. organizações Tabajara, na verdade. Ela colocou o apelido dentro do que ela entendia. Reivindicações. E ela falou. Caralho. Esse é esquisito, não tem mais um outro? A Raia eu gostei mais dessa linha. Ai. Ah, não, mas os outros tinham a ver com eu ser nerd. Ah, não, aí não. Não tinha muito a ver com. Mas Mas, deixa enfim, te perguntar, eu você odiava. Você comentou aqui que você tem projeto de um outro podcast, com uma outra vibe, outra vertente. O que você pretende fazer? Vai ser um papo mais relax sobre umas coisas mais diferentes, assim, que a gente não vê muito conteúdo. Então eu vou sentar com uma amiga e a gente vai falar o que a gente pensa sobre N assuntos, né? Que alguns são tabus, como sexualidade. E, tipo, a gente não tá falando de fazer um programa de besterol, de... Não, mas a gente pensou numas Não ideias. é uma merda que nem vocês fazem aqui. É. Nós queremos fazer um negócio decente. Você entendeu isso também, né? Já entendi. Nossa, gente. Recado dado. Não, mas espera, você nós vamos falar de tabu como sexualidade. Um tema que é um tabu. A gente vai falar abertamente sobre a depilação e o que a gente pensa acerca. Então, por exemplo, mano, eu... Tá, sim. Só para nós saber qual que vai esse assunto. Nossa, eu adoraria que ela falasse, não tem tantos cabelos brancos. Você não entra nessa pilha, hein?
Pô, mas ele deu a deixa. Como eu vou perder a oportunidade agora? Você se orienta. Ué, mas a regra no rolê não é não pegar? Puta merda, maravilhoso! Convidado. Tá. Podemos desconvidar? Muito bom, muito bom. Não, cara, eu tô pensando por outro lugar. Mas tipo assim, tem pessoas que não se incomodam com o pelo, tem gente que se incomoda com o pelo, tipo, pode ajudar a causar uma odor só porque o suor fica acumulado ali. Então, tipo, tem várias coisas, e aí não é um bagulho que você vai lá e conversa de boa com a sua mãe, entendeu? Não é um relacionamento... Aí você vai conversar com as suas amigas, que também não tem, né, tá ali na mesma faixa etária, então a ideia é falar sobre essas coisas com mais naturalidade e, assim, expressando a nossa opinião, entendeu? É tipo, mano, a gente vai falar sobre isso hoje e eu penso isso. Se você pensa diferente, tá tudo certo, cada um vive a sua vida da maneira que acha que tem que viver, desde que isso, né, não interfira no direito do outro, não invada o espacinho, a casinha do outro. Mas de resto, se você quiser viver na putaria, tá massa. Se você quiser se casar, tá massa. Se você quiser... Eu fico imaginando ele posar da depilação. Assim. Gente, você pode ver como você quiser e tal, mas a minha buceta não vai parecer o Chewbacca. Né? Eu acho que era mais ou menos pra esse caminho que você ia levar essa conversa. Não, é assim, cara, puta, depilação deve ser um negócio que dói pra caralho, né, velho? Eu fico imaginando, deve doer. Então, uma vez eu tenho até um vídeo, eu acho que um vídeo bom no meu canal, que eu fui inventar, ela foi depilar, eu fui junto e depilei as costas. Eu tinha 2 fiozinhos nas costas. E eu fiz fiz aqui, aí postei no grupo dos caras, nossa, eu fui mais zoado por causa que eu fiz careta. Porque nossa, não tinha pelo nenhum nessa... Mas depilação é um negócio que dói, cara. Doloridinho, mas não... Você já assistiu o Virgem de 40 anos? Já. Se for aquela quantidade, acho que Não, era 2 fios. É igual isso aí, ó. Ó, cara, tem um esquema que eu vejo os caras fazerem de vez em quando, cara, que eu, de verdade, se eu sinto dor em mim, assim, tipo, é aquela dor por empatia. Que é o lance de enfiar o cotonete no nariz pra depilar o nariz. Mano do céu, o cara é uma puta ignorância. Isso aqui é proteção pro seu nariz. Os pelinhos. Não, tudo bem. Não, o nariz não tá certo depilar, não, gente. Inclusive, não depilem o nariz, pelo amor de Deus. Vai capar os pelos e tal. É, porque tem um pessoal que dá pra fazer trança, assim, no nariz. No nariz, na orelha. Não, mas os caras põem num cotonete. Sim, gira. Mano, loucura, você tá doendo. Nossa, você tá doido, velho. Esse aí me causa Nossa, não. dor por empatia. Eu tenho um pelo branco no nariz que eu tiro, eu puxo ele, porque quando ele cresce um pouco, parece que eu tô com catota o tempo inteiro, entendeu? Cara, um fio. É horrível. Ele participa tanto da vida do Pepe que o Pepe deu um nome pra ele. É o Michael Jackson. O pelinho branco que parece no nariz do Pepe. Tanto quando ele puxa, ele faz... Au! E dói pra caramba, velho. Dói pra caramba. Pra eu pegar a pinça e arrancar Que dói, cara. Dói o nariz. Imagina todos. Já teve espinha no nariz? Como dói a espinha no nariz? Outros assuntos que você quer falar no seu podcast novo? A gente vai falar sobre bissexualidade, que é uma coisa que... Quando que você descobriu? Acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Quantas minas você já pegou? Se ela falar mais que você, a gente encerra aqui. Não, mas... Vamos lá. Pegar, ou me envolver e ter um relacionamento. Pegar. Teve uma noite que eu disputei com meus amigos, quem pegava mais eu peguei 7 minas. Tá, não, a gente já pode encerrar a entrevista por aqui. E relacionamento? Eu já me relacionei na minha vida. Mano, eu também acho que não. Não, numa noite meu recorde é 2. Eu me relacionei com 2 mulheres, assim, de período mais longo. E claramente você prefere um cara? Não. Você abriria pra entrar uma mulher? Seu namorado sabe que você abriria pra entrar Sim. uma mulher? E ele aceitou? A gente já conversou várias vezes de fazer homenagem e tal, mas aí, tipo assim, hoje... Você queria pôr um cara, aí você é a Zé do rolê, né?
Não, e ele não quis? Não é que ele não quis, é que, tipo assim, a gente... Vamos lá, a gente tem 3 filhos, aí rolam umas coisas... Combinando bem. Sim, mas vamos lá, a gente tem muita logística pra isso Tem muita acontecer. logística. Não, calma. A gente mora numa cidade que a gente não tem nenhum parente, então a gente não tem ninguém pra ficar com as crianças. Não, é o Não, tipo mas de pra coisa- isso aí, você pode deixar a Liz lá em casa. Nós só quer a foto. Maitê, nós vamos cuidar da Liz um pouquinho. Entendeu? Porque a Mai tem um rolê pra resolver. Nós só quer uma foto. E aí, Caramba. Foto? Não, Maitê, eu não quero foto nenhuma. Quero só cuidar da criança. Mas a Maitê tem tendências Nazaré Tedesco. É capaz dela não pegar a Liz de volta depois. Não. Jesus. A minha mulher, velho, de vez em quando eu passo na rua e falo, Maitê, roubar a criança dos outros é feio. Porque já olha Ela pra fala, criança. tá bom, vai lá e põe Já a olha pra barriga. criança falando assim, caralho, é bonitinha da parte. Mas aí tem outras coisas, tipo, por exemplo, a gente já conversou em, tipo, ai não, vamos chamar amiga ou uma pessoa aleatória. A gente já teve várias conversas. E aí, no final das contas... Quem mela o rolê? Pra essas coisas tem que pagar um profissional. Também. Always. Também. Porque Ou pode arrumar uma marmita na balada também. Também, marmita na mas balada. é envolvimento, porque aí você não vai se preocupar se ele vai te trocar, se ela vai roubar ele. Não existe a menor possibilidade de me trocar. Ele é muito grato de ter a mulher gostosa que ele tem e ele sabe que ele tem uma mulher muito gostosa. Isso é uma ameaça de morte. Você tá falando isso aqui, lá você fala, se você trocar, arranca o seu pau e põe na sua garganta. Eu não sou essa pessoa. Tá bom. Eu queria acreditar. Mas Eu sou um fala que ela nunca amorzinho. vai ser divorciada, ela vai ser no máximo viúva. Isso ela falou pra gente outro dia. É o seu caso. Minha mulher, ela fala, nunca vou ser Não. divorciada, vou ser no máximo viúva. Não tem esse problema não. Ainda se quer ficar com outro, vai lá. Pelo menos me livra o estresse também que você me causa também, né? Que casamento que não é desse jeito, gente, que não é... A gente se ama, se dá bem, se gosta, quer estar junto. Mas a gente tem hora que quer se matar? Sim, também. Vai dizer Não, que mas você... peraí. Ai, velho, não, tem que esmiuçar melhor isso aí. Porque tem dias que eu realmente quero matar a minha esposa. Mas eu não penso assim, puta, tô muito puto com a Maitê. Vou comer alguém. Ah, não era pra fazer assim. Não. Desculpa, Bianca, já foi. Explicou só agora. Não, mas... Entendeu? Beleza, eu entendo você tá puto com a pessoa, mas não vai querer comer alguém por causa disso, velho. Não, tipo, a gente... Tudo que a gente for fazer é muito bem combinado entre a gente. A gente conversa bastante as coisas. Inclusive, assim, quem tiver problema no relacionamento, trabalhe comunicação, que é o rolê canal, pra canal. poder resolver os BO, que foi o que a gente fez e continua fazendo e tal. Então a gente sempre conversou muito sobre, tipo, vamos fazer, não vamos fazer, se tem vontade, não tem vontade. A gente assiste, tem alguns programas de TV que a gente assiste só pra ficar falando assim, olha lá que cara gostoso, olha que mulher gostosa. Eu pegaria, tipo, pra eu e ele, sabe, junto, conversando assim, de boa, porque não é que, não, eu tenho um relacionamento com um homem, eu deixei de sentir atração por mulher. Mano, eu continuo sentindo atração por mulher. Eu só escolhi ter um relacionamento com essa pessoa porque essa pessoa me atendeu em todos os requisitos. Mas isso não significa que de vez em quando eu não sinto falta de uma buceta, entendeu? Porque no final das contas ele não tem. A gente se sente exatamente assim. Mas A acontece gente que... só não pode falar. Mas acontece que eu sinto falta da buceta, entendeu? Mas eu tenho tudo que ele quer. Ele não tem esse problema. Até porque se você falasse aqui pra nós que ele sente falta de uma rola de vez em quando, nós ia pedir pra convidar ele pra vir essa é a aqui no próxima dia. pergunta. Quantas vezes você já comeu ele? Nenhuma. Cara, porque Você já pensou em comer ele? Já fiz várias ofertas, entendeu? Mas ele não curtiu muito Você já a fez ideia. até a descidinha da língua no friso? Pra ver se dava jogo? Não. Não pode chegar perto. Eu vou te mandar um vídeo do Rodrigo Marques. Não, eu mando. Não, é sério, eu vejo os conteúdos assim, tipo, porque eu gosto de acompanhar. Eu gosto muito de pesquisar as coisas e quando eu me interesso por um bagulho, eu vou lá e pesquiso igual uma retardada e vou... Então você é expert em comer cu de cara sem seu marido dar o cu pra você. É o resumo de onde você vai chegar. Não, mas tipo assim,
eu pesquiso muitas coisas, então, tipo, vira e mexe, mando, olha isso aqui, ó, isso aqui dá prazer pro homem, por que você não deixa a gente testar isso aí, ó? Não sei o quê, eu gosto disso aqui, vamos fazer isso aqui, jogue sabe? no mamilo, vai ser da hora. A bateria de caminhão do lado, assim, 2 jacarezinhos, tá? Pá! mas Cai até a luz na cara, assim. Do cara não Parece cena do Rambo 2, tá ligado? O tempo do choque do cara. Vamos experimentar, vai ser legal. Legal o caralho. Não é o seu cu que vai comer, velho. Nós tá falando do cu do cara. Não, para. Ele nem conhece o cara. Eu tenho que defender o cara. Não, mas é o que eu ia voltar em outro assunto. Porque o cara tem uma mina. Tamo junto, mano. O cara tem uma mina que quer comer outra mina junto com o cara. E é o bagulho Não. do churrasco só cair no prato do vegano. Não, mas, cara, peraí. Ah, não, peraí. Peraí. Vamos conversar aqui com os caras. O número de mulheres na equação não é o problema. O problema É o que elas vão fazer com o seu cu. Olha a preocupação. É uma coisa tão pequena. Em troca de 2 bucetas. Sabe por que é uma coisa tão pequena? Porque eu não caio na sua conversa. Porque senão... Falaríamos de outras coisas. Entendeu? Que eu não caio nesse papinho. É por isso que é uma coisa tão pequena. Não. E com esse pensamento egoísta, vamos encerrar mais um episódio de Para o Cubo, senhoras e senhores. Pepe, recados finais. Pra qual das coisas? Você toparia das mulheres? Você lembra do episódio do 1 milhão? Então, a minha opinião continua a mesma. Tá bom. Pedroso. Cara, esse negócio de 2 mulheres, velho. Quando eu queria decepcionar 2 pessoas ao mesmo tempo, eu mostrava minhas provas pros meus pais, tá ligado? Você tá falando, você sabe que sua mulher vai assistir. Você A mãe deixa parou de assistir, cara. Ela fala assim, meu, desculpa, eu não tenho estômago pra muita coisa que vocês falam ali. Ela tem umas coisas que a gente fala que a gente passa do limite do humor. Cara. É. Mãe, obrigado. Obrigado pela presença. Foi muito legal você vir. Espero que o seu podcast faça muito sucesso. Os dois. Até porque se o seu podcast fizer muito sucesso, alguém vai ver esse corte um dia, vai começar a seguir a gente também. Nós vamos ter mais 3 seguidores pelo menos. Vai ser bem bacana. A gente tá contando assim, na pinça, tá? Tô na mesma... Eu comemoro cada novo inscrito no canal. Eu fico... Muito bacana. Igual idiota, assim. Parece uma criança. Naquilo a gente também. Obrigado que o papo foi bem legal, de verdade, assim. É isso aí, então. Ela não vai dar recado final? Você acabou de fazer ela dar os recados. Não, senhor. Não, senhor. Hoje não é meu dia. Seja educado, por favor. Então, por favor, encerre a sua participação com seus recados maravilhosos, esmeraldinos. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a participação. Foi bem legal vir bater esse papo com vocês, que a gente só foi, né, infinito e além. E... queria deixar alguns recadinhos, né, de agradecer as pessoas que colaboram para que o meu podcast aconteça, né, que é a Color Brand, que apoiou durante muito tempo, né, a Funuts, e tem muita gente pra eu lembrar. É real, oficial, é triste, mas é realidade. Quero agradecer muito a Hypes também, tá entrando uma parceria agora nova com o podcast. E é isso, pessoal. Assistam o meu podcast, ele é bem legal, tá? É totalmente diferente do que acontece aqui. É uma pegada, assim, mais Sério? madura, sabe? Não podia perder a oportunidade. Não, quinta série habita em nós. Nossa senhora. Não Eu não sei, podemos cara. negar. Estranhamente, eu fiquei lisonjeado com essa frase. Eu achei bacana. Ele se sentiu jovem. Não me senti jovem, não. Achei que eu atingi o objetivo. A ideia é essa. A ideia é isso aqui parecer uma grande quinta série, cara. Entendi. Agora Agora você vai ficar chateado de vocês atingirem o objetivo de vocês? Não tô chateado, não. É que passa muito comentário que vai muito além do que a gente pode falar. Entendi. Viu? Nós já passamos algumas vezes por isso. Agora pode. Tá autorizado. Tá. Eu sou o Paulo Coscar, cara, meu total. Não deixe de dar aquela escrevinha no canal, deixar aquele like, marotos, compartilhar com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora,
É como eu sempre digo nessa hora. Tchau, Paulo. Tchau, Mai.